Havendo o número regimental das senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e declara aberta a 63ª sessão extraordinária em ambiente virtual. Discussão e votação do projeto de lei complementar número 15 de 2021, de autoria do senhor governador, que cria a região metropolitana de São José do Rio Preto, com 16 emendas, parecer 534, 2021, do relator especial da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Sebastião Santos, favorável com substitutivo e contrário às emendas. Em discussão. As senhoras deputadas e senhores deputados têm interesse em discutir a matéria, queiram se inscrever pelo chat. Está inscrito para falar em nome da liderança do PT, a professora Bebel, e depois a deputada líder do PSL, a professora Janaína Pascoal. Com a palavra, a deputada professora Bebel. Bom dia, senhor presidente. Eu cumprimento todas as líderes deputadas e todos os líderes homens presentes, como também, claro, homens e mulheres deputados e deputadas nessa Assembleia Legislativa. Inicio primeiro formulando, senhor presidente, eu quero na minha fala já fazer isso para não ficar fazendo questão de ordem ou comunicação, né, durante as sessões, até para dar celeridade às nossas discussões. Mas a questão é o seguinte: tem o PLC 26, né, e que está sendo alvo aí de muito debate, tanto pelo que nós discutimos um pouco, delineamos alguns pontos no Colégio de Líderes, né, e, ao mesmo tempo, o que está chegando para a gente em termos de críticas, né. Gostaria de saber, senhor presidente, se o PL, né, ele vai ter a mesma celeridade que os demais ou, né, quando será pautado efetivamente? Esse mês, o mês que vem, né, para a gente poder minimamente construir, né, nós temos que construir alguma coisa, né, porque da forma como ele está, desculpe, eu acho que está muito difícil, né, a gente segurar sapeteca, vamos dizer esse termo, e atingir frontalmente os servidores públicos, né? E aqui eu fiquei muito incomodada com uma repórter que veio discutir comigo, falou: olha, deputada, eu quero discutir com a senhora o PL que mexe nas faltas abonadas. Eu falei: o que é isso? Eu não estou discutindo falta abonada, estou discutindo a estrutura do projeto, é essa a questão para mim, tá? Isso é uma questão que eu discuto com o secretário da Educação, com outra coisa, isso não é central na nossa discussão. O que é central na nossa discussão? É o categoria O, professor temporário, ou servidor temporário, ganhar 10% a menos, isso é central, fazendo o mesmo serviço que o outro que é efetivo. Olha, isso é uma discussão central, né? E tantas outras discussões que aparecem naquele projeto que a gente quer colocar, senhor presidente, com mais tempo para poder discutir melhor, ok? Então, depois da minha fala, se o senhor puder responder, eu vou entrar, então, na pauta do dia, né, que é a discussão do PLC, né, 15 de 2021, que cria a região metropolitana de São José do Rio Preto. E eu vou dizer claramente o seguinte: do ponto de vista de princípio, eu não tenho nada contra. Eu não posso ser contra, né? Há uma região a ser criado. Hoje nós temos aglomerados e se torna a região metropolitana. A pergunta que eu levanto é a seguinte: bom, quando a gente tem uma região metropolitana, tem que ter um plano de desenvolvimento
regional. Isso é ponto pacífico, né? Tem que ter um conselho de desenvolvimento controlado pelo governo do estado, tem que ter um fundo, tem que ter as câmaras temáticas, enfim, uma entidade autárquica, né? E a gente não vê, está lá criado, mas não tem nada disso, né? Na lei em si. O deputado Gimaci, desculpe, ó, ele não vai, não é por nada. O deputado Maurici, ele fez emendas nesse sentido, e eu fiz emendas mais temáticas, né? Eu acho que é importante, porque fazer um debate, né, da envergadura que é criar uma região metropolitana, eu tenho claro comigo o seguinte: não pode ser uma mudança de nome tão somente, tem que ser para valer. E para valer, para mim, passa, deputada Janaína, a senhora que entende bem dessa questão legal e constitucional, mas pela implantação também do regime de colaboração. Porque, senão, os municípios entre si, eles vão continuar ficando, trabalhando meio que sem ainda que tenha um plano de desenvolvimento, não tem o central, que é o regime de colaboração, e aí sim a vértebra, o que os unifica, é o plano de desenvolvimento regional, né? Nós temos, assim, sem institucionalizar, vamos combinar, a gente tem aqui a região do ABCDM, né? É um modelo. Se a gente quer dizer que quer entender uma região metropolitana, né, que debate tudo, é a região do ABCDM, que é um consórcio daqueles municípios. Todos os prefeitos sentam, debatem, né, tem pautas. Então, não é o Partido dos Trabalhadores, ele não vê problema em região metropolitana. A questão é para valer, né? É para desenvolver regionalmente, se cada região metropolitana se desenvolver, com certeza a gente desenvolve todo o estado, porque o estado é muito grande, você tem 645 municípios com regionalidades, né? Aliás, com diversidades regionais, né? E particularidades. Então, é importante que tenha, mas é importante que seja para valer. Eu não quero ser conspiratória, não quero ser alguém que só vê coisa ruim, mas porque exatamente neste ano, antes de um ano eleitoral. Por quê? Né? Porque, veja bem, ali em São José do Rio Preto, que é o que nós vamos debater hoje, né? E tá, aliás, tem um pedido, o deputado Maurici colocou na emenda dele também, que Olímpia seja colocado, que ficou fora, né? Aí Olímpia fica isolado, vai para onde? E é tão perto de São José do Rio Preto que eu não entendi essa geopolítica, né? Olímpia está ali, pertinho, de Birá, temas de Birá, está pertinho. Então, essa emenda seria de bom tom também ser incorporada, porque é uma emenda que ela, de certa maneira, vai dar uma unidade ali naquela região, né? Então, eu perguntava, então, por que nesse período, no período eleitoral, né? Palanque eleitoral, primeiro, tranquilamente, presidente, eu não tenho nenhum problema, mas nenhum problema em dizer, olha, vai fazer política, uai, a negação da política é um erro, vai fazer política, uai, negar a política é um erro, que eu estou fazendo política, eu estou, aliás, defendendo uma proposta política, isso não é, o que não pode é fazer a política e depois largar, isso é ruim, tá? Por isso teria que ser pensado, na verdade, e a Assembleia pode fazer isso ainda, mas a gente pensar em regiões metropolitanas com diretrizes, metas e estratégias, né? Eu acho que desta forma a gente pode ter um modelo
que valha, e que daí o governador, até criar uma forma, o governador, na medida em que essas diretrizes existem, nas regiões que foram criadas, elas se encaixam, né? Veja bem, nós pedimos, a bancada ontem fez a reunião, e tem uma coisa que, aí tem um erro já cometido, né, neste governo, que foi o fato de extinguir a Implaza, que era a empresa paulista, né, de planejamento metropolitano. A Implaza, ela tem, pelo menos, tem especiais, né, nessa questão dos assuntos metropolitanos, e foi extinta, né? Então, fica meio que jogadas as regiões. Hoje nós temos seis regiões metropolitanas criadas. 6 regiões metropolitanas criadas. Olha, tem duas que tem a agência que tem que ter na região metropolitana. Tem a região metropolitana da Baixada Santista, tem agência, né? A região metropolitana de Campinas tem agência, mas a região metropolitana de São Paulo ainda não foi criada a agência. E também não foi criada, a Sorocaba tem agência, a do Vale do Paraíba Litoral Norte tem agência, mas a de Ribeirão Preto não tem agência também, né? Então, isso já é algo, né, que a gente tem que pensar, é criar mais uma região metropolitana, ou nós vamos botar para valer, porque é verdade que essa região de São José do Rio Preto não ouviu as entidades, a sociedade civil. Porém, já por críticas dessa de Piracicaba, já esse caminho foi feito, né? Não foi aquela audiência pública, mas teve. Então, eu acredito, senhor presidente, que a criação dessas regiões metropolitanas, elas merecem, né, um olhar mais coisa, e tratar do fundo mesmo, porque criar as regiões e não ter fundo, né, para, enfim, fomentar essas agências, enfim, primeiro tem que ter uma autarquia, depois tem que ter o plano de desenvolvimento regional, não tem. Não há autonomia das agências para discussões dos problemas e das necessidades das regiões metropolitanas. Os orçamentos anuais das agências são irrisórios e, basicamente, são destinados ao funcionamento das agências. Então, para que criar uma região assim? Então, vamos criar direito. Esse é o pedido que a bancada faz, tá? Por princípio, eu não voto contra a região metropolitana. Não voto, né? Contra. Mas acho que tem que dar uma aprimorada, incorporar municípios que tem. Eu vou pedir desculpas ao meu companheiro Roberto de Moraes, mas eu fiz, né, por conta já do dia de hoje que ia ser debatida a criação dessas regiões metropolitanas, eu fiz uma audiência pública e esteve na minha audiência pública prefeitos, tanto de São José do Rio Preto, a região de lá, e prefeitos da região de Piracicaba. E o que eles colocavam, um quer pôr, né? O Mauricinho incorporou, o outro não quer pôr, aliás, quer sair, porque entende que tem que estar em outro aglomerado, né? Porque, veja bem, Laranjal Paulista, que é Piracicaba, é perto de Botucatu e não Piracicaba. Então, essa falta de entendimento nós vamos ter que resolver. Então, indo para o finalmente, senhor presidente, eu espero que o PLC 26, né, Vossa Excelência, enfim, me responda, né, com relação aí ao prazo e o tempo que ele vai entrar na pauta, né, porque isso, para nós, é de suma importância, que o funcionalismo público já, olha, desde que eu entrei para essa casa, nós perdemos os precatórios,
a reforma da Previdência conseguiu ser pior que a nacional, pois confiscou o, o, os salários dos aposentados, né? Depois, mesmo assim, agora veio o 529, também a mesma coisa, e agora, né, esse PLC 26. Então, eu fico sem entender. Eu falei, puxa vida, mas já não foi feito o suficiente que tinha que ser feito? Agora não era o caso, né, de pensar numa política aí de crescimento do Estado também, né, de valorização, porque, veja bem, é verdade que ali no PLC 26 está falando de valorização na forma de bonificação, né? Contudo, eu acredito que a gente tem que fazer um debate mais acurado. Nas carreiras de Estado tem que continuar. Se tem a questão lá, olha, veja bem, uma coisa que eu achei perniciosa nesse PLC foi o fato de que, se o professor tiver uma licença negada, deputada Janaína, de 15 dias, você entra com pedido de licença, aí você ficou 15 dias que você ficou doente, né? E ela vem negada, você perde o cargo. Você já entra, aliás, como é que eu falo? Em processo administrativo. Mas tem pontos ali que dá, entendeu? Então, essas são questões. Agora, eu não quero discutir pontualmente, eu quero ver o seguinte: como é que nós vamos discutir isso de uma forma, né? Porque os servidores não aguentam mais. É muita coisa, ainda perder 10% do salário sobre os efetivos para fazer as Deputada mesmas professora coisas. Bebel, para É isso concluir, que. por favor. Então, para concluir, senhor presidente, é isso. Eu lanço de novo a pergunta, né? Qual vai ser o tempo que o senhor vai pôr para pautar na casa esse PLC 26? Um bom dia e muito obrigada, senhor presidente. Bom dia, professora Bebel. Tenho uma comunicação, deputado Campos. Um momentinho só, deputado Campos. Eu só vou responder a professora Bebel, se o senhor me permitir. Professora, eu quero crer que esse mês de agosto a gente leve para fazer as discussões. Então, só no próximo, no mês de setembro, que nós iremos pautar. Espero que dê tempo de pautar em plenário, mas esse mês é um mês de fazer os ajustes e melhorar o projeto, que é o papel nosso do parlamento. Mas só para dizer que o substitutivo que a gente está dizendo que nós vamos votar hoje é a inclusão de 2 municípios, Olímpia e Severina, a pedido dos prefeitos. Incluiu também a sociedade civil no Conselho de Desenvolvimento da região. Cria o Comitê Executivo para a região metropolitana. As estruturas do comitê e do conselho serão através de lei específicas que virão para esse parlamento. Então, é isso que nós estamos votando. É o projeto com a inclusão de 2 municípios, a pedido dos municípios, tá bom? Por favor, deputado Campos Machado. Bom dia, senhor presidente. 2 questões. Primeiro, eu quero comentar pela inclusão do município de Olímpia, dessa região de Rio Preto, que eu acho que é uma medida acertada. Segundo, eu tenho muito receio, mas muito receio mesmo, do projeto 26, que eu acho que é uma repetição do 529. É um projeto sítio delicadíssimo, que eu acho que não sei se nós teremos tempo para votá-lo em setembro, porque a votação do 529, da maneira como foi feito, causou impactos impressionantes. Até a pasta de dentes aumentou de preço. Tudo aumentou. Eu acho que o 26 não pode ser feito de maneira alguma no sistema virtual. É preciso fazer no sistema presencial. Quanto à inclusão de Olímpia, eu acho muito correto, presidente. Eu sou favorável. Eu não tenho por que deixar Olímpia fora da região do Rio Preto. Agora, quanto ao 26, eu faço um apelo à Vossa Excelência. Cautela, senhor presidente, porque é o nome do senhor que vai para a história. O senhor vem
fazendo uma grande administração, é o seu nome que vai para a história. Como foi o nome do deputado Caio Macris, meu amigo, meu irmão, mas que, infelizmente, vai carregar a pecha de ter sido ele o presidente que esse famigerado 529. O 26, senhor presidente, em nome da nossa amizade, do carinho que eu lhe tenho, muito cuidado, muita atenção, presidente, porque é um projeto de uma delicadeza a toda prova. Quanto ao região de Rio Preto, eu sou colocando Olímpia e eu sou amplamente favorável. E queria fazer um apelo. Para que é que nós vamos discutir urgências? Vamos votar. Não tem por que ficar discutindo essas urgências dos deputados, senhor presidente. Não tem por quê. Ganhamos tempo, aceleramos os trabalhos, entende? Eu acho que nós temos que fazer um acordo para ninguém discutir as urgências. Para votarmos as urgências de maneira rápida, sem qualquer discussão sobre isso. E volto a dizer, incluindo Olímpia, não tem nada mais a acrescentar em relação ao projeto da região metropolitana de São José do Rio Preto. Nós temos que ser ágil, o tempo voa, o tempo tem asas. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Campos. A deputada Janaína está com dúvida. Deputada Janaína, o que está no projeto, eu vou pedir para o Rodrigo colocar. As estruturas do comitê e conselhos serão através de lei específica. Então, será enviado para a Assembleia uma lei específica sobre conselhos e estruturas dos comitês regionais. Então, acho que é muito bem tranquilo isso. Nós temos inscrito a deputada Janaína, deputado Jorge do Carmo, deputado Carlos Gianazzi, deputado Roberto Moraes, deputado Maurici. Nesse momento, nós temos o quórum para votar o projeto e as urgências. Se houver consenso dos deputados, nós podemos, se vocês quiserem, a gente deixar esses deputados para falar após a aprovação dos projetos e das urgências para a gente aproveitar o quórum, que, infelizmente, está difícil da gente conseguir. Então, se houver, tem que ter anuência de todos, senão a deputada Janaína já disse, se todos aceitarem, ela retira. Então, ainda nós temos essa colocação, né? A gente faz um combinado que, assim que terminar a votação do projeto e das urgências, aproveitando o quórum, todo mundo, esses inscritos, que é a deputada Janaína, deputado Jorge do Carmo, deputado Carlos Gianazzi, deputado Roberto de Moraes, deputado Maurici, falem depois do projeto. Só para a gente poder aproveitar, porque depois, mesmo que caiu o quórum, nós podemos falar isso. Se pudesse, eu gostaria de ouvir o deputado Jorge, o deputado Carlos Gianazzi, o deputado Roberto de Moraes e o deputado Maurici, preservando o tempo de cada um de 15 minutos para que possam falar. Não tem acordo, não, porque agora mais o Paulo Fiorilo se inscreveu. Nós estamos pedindo para deixar para depois, mas não está tendo acordo. Então, com uma palavra para discutir, a deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Externando aqui respeitosamente o meu inconformismo com a falta de boa vontade para que nós pudéssemos votar um projeto como esse da região metropolitana, que, independentemente do executivo eventualmente ter enviado com algum interesse eleitoral ou eleitoreiro, é uma pauta positiva para os municípios envolvidos. Eu visitei várias cidades que são contempladas nessa nova região e sei que prefeitos dos mais diversos partidos, vereadores dos mais diversos partidos, são favoráveis à criação dessa região metropolitana e, por toda a experiência que tenho e venho adquirindo nesse mandato, percebo que a união dos municípios em regiões é o que vai torná-los mais fortes, pelo compartilhar de recursos,
naturais, econômicos, humanos. Então, desde logo, antecipo aqui o meu voto favorável ao projeto. Me manifestei no grupo da nossa bancada, sempre respeitando as divergências que são inerentes ao PSL, dizendo que vou votar favoravelmente, que se quiserem uma orientação, a orientação é pelo voto sim, mas cada deputado na nossa bancada tem o direito de votar como bem entender. Eu queria, senhor presidente, fazer aqui um registro, né, de solidariedade aos funcionários públicos do município de São Paulo, que estão ameaçados com procedimentos disciplinares por falta grave, se não quiserem se vacinar. Entendo que é uma medida inconstitucional, incoerente com a liberdade individual, com os princípios da bioética, e tomo a liberdade, senhor presidente, de fazer agora publicamente uma crítica construtiva à nossa casa. Tomei a liberdade de falar com Vossa Excelência na sexta-feira. Dr. Júlio, que é o administrador, entrou em contato comigo de maneira muito gentil, conversei com ele também, sobre a preocupação que o novo ato, né, trouxe à minha pessoa, porque o novo ato baixado pela mesa fala em apresentação de comprovação da segunda dose da vacina, na espera de 15 dias para o retorno aos trabalhos, e eu interpretei que nós poderíamos até inviabilizar funcionários que estão atuantes desde o início da pandemia, por não estarem nos grupos de risco, seguirem trabalhando. Quando conversei com Vossa Excelência, a Vossa Excelência disse que não havia esse risco, o doutor Júlio idem, mas ontem, senhor presidente, funcionários dos gabinetes, funcionários das lideranças receberam um e-mail determinando o envio da comprovação da segunda via. Quando nós entramos em contato com o setor médico, não fica muito claro se os funcionários que não enviarem esse documento, se eles serão impedidos de entrar na casa. Já falei com os meus funcionários, alguns já se vacinaram, a minoria não se vacinou, um ou outro não desejaria vacinar, algo que eu desejaria como deputada, como líder, respeitar. Mas já deixei claro para os meus funcionários que está fora da minha esfera de poder, né, dizer que eles não precisarão apresentar essa documentação. Então, eu externo aqui, além da minha solidariedade aos funcionários da Prefeitura de São Paulo, a minha solidariedade aos funcionários da Assembleia, que, pelo jeito, vão ser obrigados a se vacinar e a comprovar vacinação para seguirem trabalhando. E eu penso que já estejamos no momento, aliás, já passamos da hora de abrir a casa e de determinar que todos retomem o trabalho, porque os funcionários do supermercado estão trabalhando desde o princípio, os funcionários das atividades consideradas essenciais não pararam, e eu penso que é um dever da Assembleia dar esse exemplo. Dito isso, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar o tempo... Só me dá um tempinho, deputada, um momento. Eu só gostaria que a senhora me remetesse esse informativo que eu desconheço, tá bom? Eu gostaria de ver, por favor, tá bom? Eu vou passar para Vossa Excelência. De imediato, nessa posição, eu não concordo com isso, mas eu gostaria de dar uma olhada, por favor, deputada. Desculpa interromper. É um e-mail, senhor presidente, que os funcionários receberam. Eu vou passar para Vossa Excelência. Dito isso, presidente, eu gostaria de usar alguns minutos para tratar do PLC 26. Eu realmente estou muito preocupada com o PLC, porque ele vem sendo anunciado pela imprensa como uma reforma administrativa, como uma reforma de enxugamento, como uma reforma que vem para acabar, vamos dizer assim, com benesses que findam por prejudicar a população. E a leitura desse PLC, presidente, muito embora haja, sim, pontos positivos, ela não me leva a essas conclusões. Eu vou destacar alguns pontos que me preocuparam muito. Por exemplo, se institui a bonificação por resultado, de uma maneira bem mais ampla do que a que existe hoje. Entretanto, senhor presidente e demais colegas, não há critérios claros para definir essa tal bonificação.
as pessoas vão ser remuneradas de maneira diferenciada, vão ser gratificadas sem critérios claros e objetivos. Tem uma parte grande do projeto que fala da contratação de temporários. Para essa contratação também, eu entendo que houve um afrouxamento injustificado dos critérios vigentes. Hoje já é possível contratar temporários, mas existem critérios mais fechados. O PLC 26 acaba com esses critérios. Ainda tem uma previsão expressa que, se tiver acontecido concurso com pessoas já aprovadas, podem ser contratados temporários. Eu entendo, com todo respeito, que isso, inclusive, fere a moralidade pública, porque se já tem um concurso feito, com os gastos inerentes à realização de um concurso, com pessoas aprovadas, o certo é que essas pessoas sejam convocadas, e não que se abra a possibilidade para a contratação de temporários sem nenhum demérito aos temporários. Tem um ponto muito grave no PLC, senhor presidente, 26, porque todos vão recordar. O ano passado, nós debatemos a extensão dos cargos de mais ou menos 300 funcionários do DETRAN. Tá? Houve uma contratação precária no DETRAN, aí várias vezes essa contratação foi renovada. Ano passado, nós votamos o PLC 12/20, estou aqui com o quadro de votação. Eu votei contra, o PSL praticamente em peso votou contra. Nós fomos contrários a estender essa contratação precária no DETRAN até dezembro agora de 2021. Mas eu lembro como se fosse agora, presidente. Vários deputados da base disseram: é a última vez que a gente vai renovar essa contratação. Pois bem, eis que vem o PLC 26, renovando essa contratação a título precário no DETRAN até 2023. Eu não posso ficar calada, porque houve uma promessa o ano passado. E a situação se revela ainda pior, porque eu tenho recebido e-mails, muito antes desse PLC chegar, de pessoas que prestaram um concurso para trabalhar no DETRAN, já estão aprovadas e não são chamadas. São 400 pessoas aprovadas, esperando para serem chamadas, não são convocadas, e aí vem o PLC para estender uma contratação a título precário até 2023. Se o trabalho do DETRAN tivesse um primor, eu até teria que aceitar. Bom, tudo bem, foi aprovado, o trabalho não está um primor. Eu recebo reclamação todo santo dia do trabalho do DETRAN. Então, não é possível que esta casa, negando o que prometeu no ano passado, vá aprovar um PLC para prejudicar concursado, 400 concursados, e para renovar a contratação precária de mais de 300 pessoas, que já vem sendo, nessa renovação já vem acontecendo com a promessa de não mais ocorrer. Então, eu entendo que explicações muito detalhadas a esse respeito precisam ser dadas. Então, eu peço, presidente, ao líder do governo que reflita, né, se não é o caso de dividir esse projeto em pelo menos 3, tá? Um projeto para tratar, né, dessa questão de tirar benesses, tirar excessos, tirar leniência com faltas, que isso realmente prejudica muito a máquina pública, e um outro para debater contratação, e um terceiro para debater bonificação com critérios mais claros. Chamo a atenção, inclusive, para o fato de estarem mudando a lei que trata dos atuais agentes fiscais de renda, que este PLC passa a chamar de auditor fiscal, com todas as consequências de equiparação com a carreira federal, né? Vai ser um mar de ação judicial se a gente aprovar isso aqui. Então, eu chamo a atenção, porque nós passamos mais de ano, né? Vários colegas do PSL, o pessoal do Novo, o deputado Arthur, segurando o PL que trata dos fiscais, e, de repente, no meio desse PLC, veio toda aquela reforma que nós conseguimos parar naquela oportunidade. Então, eu destaco esses pontos, muito respeitosamente, rogando ao líder do governo que avalie dividir esse projeto, porque tem pontos com os quais eu concordo, mas não tenho como votar favoravelmente diante dos muitos pontos, né,
que me parecem trazer mais insegurança, muitos gastos, né, sob a bandeira da reforma administrativa, na verdade, vão aos gastos. Então, eu não tenho como votar sim num projeto que trata de tantos temas incompatíveis entre si. Agradeço e é isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Janaína. Para falar, o deputado Jorge... tem uma questão de ordem, deputada professora Bebel, e depois o deputado Jorge do Carmo. Obrigada, senhor presidente. Eu pergunto o seguinte, o regimento não permite, eu estou perguntando, quer dizer, o regimento permite que, por exemplo, agora nós estamos debatendo, né, aí um projeto, que a gente faça a inversão, vote a urgência dos projetos deputado e depois a gente volte para a discussão desse PLC da 15 da criação da região metropolitana, porque senão eu temo que lá no final nós não tenhamos quórum aí para a urgência, votar só a urgência dos projetos de deputado, que é muito rápido. Deputado professor Bebel, exatamente por isso que eu estou fazendo, pedindo para que os deputados retirem a inscrição. O projeto de lei é sempre na frente, os requerimentos de urgência não passam, nós não podemos inverter sobre um projeto de lei. Então, infelizmente, não é possível esse pedido seu. Esse pedido não, mas só respondendo, nós teríamos que votar o projeto, esse que está em discussão? Exatamente. Tem uma questão... pode ser, deputado. Agora, uma questão de ordem, deputado Campos Machado. Sou eu, presidente. Sim, senhor, deputado. Presidente. Boi, pois não. Estou ouvindo, deputado Campos. Presidente, na linha do deputado Bebel, eu acho sem nenhum sentido nós deixarmos de votar os requerimentos de urgência dos deputados. Meu Deus do céu. O que é que custa os senhores deputados discutirem após a votação dos requerimentos de urgência? Qual o prejuízo para a nação? Qual é o grande prejuízo? Nenhum. Tem razão o deputado Bebel, Vossa Excelência. Nós estamos atrasando os projetos dos deputados, não votando as urgências. O que vai acontecer? A Lua vai ficar quadrada se os deputados não falarem agora, senhor presidente? Eu faço um apelo. Votemos os requerimentos de urgência agora e depois discutimos mais tarde, posteriormente, o projeto, ou falamos depois. O que não pode é postergar uma vez mais a votação desse requerimento de urgência. Nós estamos sendo injustos com quem não teve projeto aprovado, senhor presidente. Santa Mãe de Deus, o que é que está acontecendo? Ou eu estou ficando maluco, ou alguma coisa aconteceu, porque eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Essas urgências são pacíficas, votamos pacificamente e depois, com calma, cada deputado manifesta a sua posição, senhor presidente, em outras questões. Eu peço, portanto, que haja um bom senso e votemos de uma vez por todas as urgências dos projetos desses deputados. Exatamente isso, deputado Campos. Nós temos 7 deputados inscritos, que vai 105 minutos. Nós já temos 60, então, quer dizer, nós vamos ficar aqui 1h40 discutindo e o quórum está diminuindo. Agora nós temos 48 deputados. Nós já tivemos 51 deputados inscritos, logados, agora nós já estamos com 48. O deputado Dirceu Dalben retira. A questão de ordem, deputado Tenente Nascimento. Presidente, bom dia a todos os colegas. A minha
questão de ordem, se temos quórum, vamos votar, presidente. Peço aos colegas, vamos votar, os deputados aí. Eu já tenho um projeto aprovado, sim. Nós temos colegas que não têm projeto aprovado. Se nós temos quórum, é uma luta que está sendo para termos o quórum. Temos o quórum, gente, vamos, às vezes, recuar um pouquinho, ajuda nós prosseguirmos. Então, eu faço um apelo aos colegas que venhamos realmente a votar. Vamos votar, certo? Não foi acordo, teve acordo no Colégio de Líderes, presidente. Agora, vamos votar. Por que segurar? Nossos colegas precisam apresentar. O tempo está passando. Então, vamos votar. Meu apelo é que os colegas retirem as inscrições e vamos para a votação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Tenente Nascimento. É exatamente isso, deputado Jorge. Se houver anuência, o deputado Jorge Carlos Gianazzi, deputado Roberto Moraes, deputado Maurici Paulo Fiori, deputado Edmir Chedi, exatamente essa ordem fica para assim que a gente aprovar os projetos. O deputado Jorge do Carmo retirou. Com a palavra, o deputado Carlos Gianazzi. Carlos Gianazzi retirou. Obrigado, deputado Jorge do Carmo. Obrigado, deputado Carlos Gianazzi. Deputado Roberto de Moraes, o senhor pode retirar aí para falar depois, deputado? Deputado Roberto também retira. Deputado Maurici. Está no telefone também, vamos retirar aqui. Depois, deputado Paulo Fiorilo. Deputado Edmir Chedi. É o último a retirar. Se for por isso, nós já vamos para a votação. Deputado Edmir. Oi? Ausente. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo do relator especial pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, as senhoras e senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar pelo chat. Em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o substitutivo e prejudicado os projetos e as emendas de 1 a 16. Nesse momento está aberto o prazo para solicitação de verificação de votação a ser feita no chat pelos líderes. Aprovado. Eu vou pedir o levantamento da presente sessão, que falta um deputado para logar. Nós tínhamos 59, menos 8, tínhamos 49, agora estamos com 55 máquinas, que dá 47. Então, falta um deputado para logar. Então, eu vou, havendo acordo de líderes, eu vou suspender por 5 minutos esta sessão, até às 11 horas. Já deu quórum. Não é mais necessário. Requerimento de urgência do PL número 356 de 2015. Em votação, requerimento de urgência do projeto de lei número 356 de 2015, de autoria do deputado Marcos Damasio. As senhoras e senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar no chat. Em votação. As senhoras e senhores deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de urgência. Nesse momento está aberto o prazo para solicitação de verificação de votação a ser feito no chat pelos líderes. Aprovado. Requerimento de urgência do PL número 1260 de 2019. Em votação, requerimento de urgência do projeto de lei número 1260 de 2019, de autoria do novo deputado Conte Lopes. As senhoras e senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar no chat. Em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de urgência. Neste momento, está aberto o prazo para solicitação de verificação de votação a ser feita pelos líderes. Aprovado. Requerimento de urgência do PL número 624 de 2020, em votação,
o requerimento de urgência do projeto de lei número 624, de 2020, de autoria do nobre deputado Tiago Aurico. As senhoras e senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar no chat. Em votação, as senhoras e senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de urgência. Nesse momento está aberto o prazo para solicitação de verificação a ser feita no chat pelos líderes, com o voto contrário da deputada Janaína Pascoal. Aprovado o requerimento de urgência. Requerimento de urgência número 707, de 2020. Em votação, o requerimento de urgência do projeto de lei número 707 de 2020, de autoria do nobre deputado Major Meca. As senhoras e senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar no chat. Em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de urgência. Nesse momento está aberto o prazo de solicitação de verificação de votação a ser feita no chat pelos líderes. Aprovado. Requerimento de urgência do PL número 36 de 2021. Em votação, requerimento de urgência do projeto de lei número 36 de 2021, de autoria da nobre deputada Marina Elu. As senhoras e senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar no chat. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de urgência. Nesse momento está aberto o prazo para solicitação de verificação de votação a ser feita no chat pelos líderes. Aprovado. Em votação, o requerimento de urgência do projeto de lei número 17, com um voto contrário do deputado Tenente Nascimento. Em votação, o requerimento de urgência do projeto de lei número 176 de 2021, de autoria do nobre deputado Murilo Félix. As senhoras e senhores que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar no chat. Em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de urgência. Nesse momento está aberto o prazo para a solicitação de verificação de votação a ser feita no chat pelos líderes. Aprovado. Agradeço a todos os deputados. E agora vamos na nossa fazer a convocação do Congresso de Comissões e depois na fala dos deputados na mesma ordem que estavam inscritos lá na sessão. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, no artigo do disposto, nos termos do disposto 18 do inciso 3º da linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Administração Pública e Relações do Trabalho, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, às 15 horas, em ambiente virtual com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 1260 de 2019, de autoria do nobre deputado Conte Lopes. Esta convocação é para o projeto de lei número 1260, de 2019, de autoria do nobre deputado Conte Lopes, e também para o projeto de lei número 707, de 2020, de autoria do nobre deputado Major Meca. Convocação. As senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Saúde, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se a partir das 15 horas em ambiente virtual, com finalidade de apresentar o projeto de lei número 176 de 2021, de autoria do nobre deputado Murilo Félix e da deputada Patrícia Bezerra. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões Constituição, Justiça e Redação,
defesa dos direitos da pessoa humana, finanças, orçamento e planejamento. Realizar-se-á também, a partir das 15, em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 36, de 2021, da deputada Marina Elu e Érica Malunguinho. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º do artigo 31, parágrafo 1º do item 7, com o artigo 259b, todos do regimento interno, convoco reunião extraordinária, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, realizar-se a partir das 15 horas em ambiente virtual, com finalidade de apreciar o projeto de lei número 624, de 2020, de autoria do nobre deputado Tiago Auríquio. Então, estão convocadas as comissões para os projetos de deputados. A lista de discussão do projeto, para falar o deputado Jorge do Carmo. Senhor presidente. Pois não, deputado? O senhor vai garantir a minha inscrição? Lógico, foi combinado, deputado. Com todos os deputados, do senhor, depois do deputado Carlos Janás, depois do deputado Alberto Moraes, deputado Mauricide, deputado Dirceu Dalben, deputado Paulo Fiolino, deputado Edmir Chedi. Vamos lá, deputado, o senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Deputado Jorge, um momentinho só. O encaminhamento é 15 minutos. Eu gostaria de poder agora fazer como 10 minutos. Tem algum inconveniente para o senhor, deputado Jorge? Não, tranquilo. Em 10 minutos é tempo então, suficiente para me falar um pouquinho. Para cada deputado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público da TV Alesp. E, senhor presidente, eu havia me inscrito para falar do PLC, acerca do PLC 15 de 2021, que cria a região metropolitana de São José do Rio Preto. E eu havia entendido que nós iríamos, Vossa Excelência ia suspender a sessão para voltar aos requerimentos de urgência dos deputados e depois iríamos continuar a discussão do PLC 15 de 2021. De qualquer maneira, ele já foi aprovado, né? Mas eu não posso deixar de fazer os meus apontamentos, aquilo que eu entendo como importante para qualquer região metropolitana do nosso estado, o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Nós temos já, salvo o melhor juízo, 6 regiões metropolitanas: São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba, Sorocaba, e agora aprovamos aqui a criação da região metropolitana, a inclusão de municípios também na região de São José do Rio Preto. É bem verdade, senhor presidente, que não basta criar regiões metropolitanas, né? Porque se a gente não fizer, se o governo do estado, se as secretarias não promover o fomento, né? O desenvolvimento, a vocação, e promover também os investimentos para essas regiões se desenvolverem e poderem, de certa forma, deixarem de ser aglomerados urbanos e passar a ser, de fato e de direito, né? E também uma região desenvolvida, a lei por si só não vai mudar a realidade. Aprovar aqui o PLC, se o governador do estado não tiver esse olhar, esse propósito, esses investimentos, não vai mudar. E eu falo isso porque eu moro na região, bem na divisa da região metropolitana de São Paulo com o Alto Tietê, e eu vejo aquelas cidades lá, por exemplo, Salesópolis, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba,
são regiões que carecem de desenvolvimento, especialmente no que tange ao desenvolvimento urbano, ao investimento em políticas públicas, no transporte, na habitação. A regularização fundiária é um problema gritante, né, na região metropolitana de São Paulo. Estou falando só da região do Alto Tietê. Eu já tive a missão de secretário de habitação naquele município, Ferraz de Vasconcelos, e eu sei o quanto carece de desenvolvimento, o quanto é necessário investimento. A per capita desses municípios são baixíssimas. Itaquaquecetuba é uma região pobre no sentido per capita, um município que precisa de muito investimento. Suzano, Arujá, Salesó, Mogi das Cruzes tem um lado rico, digamos assim, desenvolvido, e tem um lado pobre. Então, cabe, ao criar uma região metropolitana para um município, para uma região como Alto Tietê ou como São José do Rio Preto, também proporcionar isso. Porque senão fica a letra fria da lei, não se promove, de fato, aquilo que a população daqueles municípios esperam. Por isso, eu não iria votar contrário, mas é preciso chamar a atenção, é preciso despertar de que os prefeitos não basta só concordar. A concordar, o governador quer fazer um marketing lá para, olha, vou criar a região, olha que lindo, criar a região metropolitana de São José do Rio Preto. Por si só é muito bonito, da forma do que diz ao marketing, né? Agora, de fato, a vida daquelas pessoas vão melhorar? De fato, vai proporcionar investimentos para desenvolver a vocação daquela região, para que a população, os moradores de todos os municípios melhore a sua vida, a sua condição de habitabilidade naquela região? Essa é uma pergunta que eu não tenho a resposta. E eu gostaria que o governador tivesse. Mas, infelizmente, a região metropolitana de São Paulo é um exemplo disso. Se for para Embu das Artes, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Osasco, enfim, Guarulhos, inclusive, que é uma cidade muito grande, também tem problemas seríssimos de desenvolvimento, que precisa do Estado levar o metrô para lá, né? Desenvolver a região, o transporte sobre trilho, né? Na região do Alto Tietê e outras regiões que muitas vezes sucateado. Tem estações vergonhosas aí na região metropolitana, mas que não falta desenvolvimento. E isso é também papel de uma região metropolitana criada e desenvolvida. Por isso, senhor presidente, eu certamente não iria votar contrário, mas não poderia deixar de fazer esses apontamentos em relação a essa questão da criação da região metropolitana de São José do Rio Preto, o PLC 15 de 2021. E quero também aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, para manifestar aqui o meu descontentamento com o governador em razão do veto ao projeto de lei de minha autoria, de autoria do deputado Maurici e da deputada Alessi Brandão, que foi o projeto de lei 146, votado nesta casa, depois de inúmeras tentativas, né, de garantir o quórum para aprovar esse projeto. Votamos ele aqui, aprovou, e o governador teve a insensibilidade, a desumanidade de vetar ele na íntegra, sobre o argumento que a pandemia em 2020 era uma e em 2021 está minimizada. Isso é verdade, isso não é mentira. Mas, por si só, a situação das pessoas não melhorou, piorou. As pessoas continuam vivendo com dificuldades nas suas comunidades, e fazer reintegração de posse, quando as pessoas não têm nem comida na sua mesa, é de uma desumanidade, é de negar um direito que... E aqui eu não estou falando da propriedade, porque a propriedade é prevista e garantida na Constituição Federal, assim como a função social dela é. Nós não estamos falando de ocupar propriedades e as pessoas ficarem ad eterno. Nós estamos falando de garantir esse direito humanitário enquanto perdurar a pandemia. E nós sabemos que o pós-pandemia também vai ser muito cruel para as pessoas, sobretudo aquelas que ainda moram em situações como essa, e que muitas delas são reintegradas. Por falar em reintegração, senhor presidente, hoje, lá na região de São Mateus,
né, já a pretexto do veto do nosso projeto aqui na Assembleia e do veto também do Bolsonaro lá no Congresso Nacional, na Presidência da República, que o Congresso também aprovou a suspensão das reintegrações de posse, mas o Bolsonaro e o Bolsodória vetaram, acharam por bem deixar as pessoas no olho da rua. E hoje, lá em São Mateus, 300 famílias estão perdendo os seus barracos, porque nem casas eles tinham, nem casa digna eles tinham. Muitos deles estavam lá, pegando a sacolinha e catando o que sobrou das suas casas, da sua moradia, da sua dignidade que ele tinha ali, porque a polícia de choque, a tropa de choque do governo Dória estava lá para tirar as famílias das suas casas. E o trator, a máquina pesada, e a tropa de choque estavam lá para ameaçar as pessoas e retirá-las das suas moradias. Então, se é esse o governador que o povo votou, que elegeu, insensível, e que manda é a polícia, né? E a justiça também. E aqui também quero dizer que isso não é justiça. Justiça não é derrubar a casa das pessoas num tempo tão difícil, tão cruel quanto esse. Isso é crueldade, o que está acontecendo em São Paulo. Infelizmente, vai acontecer mais, porque o povo, na hora de escolher, preferiu escolher uma pessoa que não tem nenhum compromisso com a questão social, com a moradia, com a dignidade das pessoas. Então, senhor presidente, senhores deputados, eu estou muito triste com esse comportamento, né, porque era isso que o governador queria, vetar o nosso projeto aqui na Assembleia, da deputada Leci Brandão, do deputado Maurici, desse que vos fala, 146 de 2020, e o Bolsonaro também vetou lá em Brasília, para que tivesse reintegrações de posse e as pessoas perdessem as suas moradias e as suas dignidades num momento tão difícil quanto esse. Então, quero prestar minha solidariedade às famílias que perderam suas casas lá na região de São Mateus, no fundão da Zona Leste, onde eu moro, e dizer para elas, esse governador é o que quer ser presidente da República. É esse governador que tem aí o seu vice-governador como candidato para querer dar continuidade ou descontinuidade, porque isso não pode ser continuidade em um governo que o povo merece. Então, trago aqui o meu protesto a essa Assembleia para dizer: nós não podemos apoiar esse tipo de despolítica, esse tipo de descompromisso com a sociedade paulista e paulistana. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Jorge do Carmo. Com a palavra, o deputado Carlos Gia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputados e deputadas, telespectador da TV Assembleia. Primeiramente, eu quero me associar ao que disse o deputado Jorge do Carmo e destacar na sua fala, deputado Jorge do Carmo, essa questão que Vossa Excelência levantou sobre as regiões metropolitanas, né, que são aprovadas aqui na Assembleia Legislativa, nós já aprovamos outras, mas que, na verdade, concretamente, elas não recebem os investimentos do governo estadual. O governo estadual não investe para valer, como Vossa Excelência colocou muito bem. E eu tenho percebido, e Vossas Excelências também, que o governo Dória tem encaminhado projetos de lei para a Assembleia Legislativa, né, criando regiões metropolitanas. Recentemente foi votado um projeto criando as regiões turísticas, distritos turísticos, na verdade, que, na verdade, se não houver investimentos, são projetos inócuos, né, que acabam não funcionando. O Bolsa do Povo, que nada mais foi do que a unificação de alguns programas sociais já existentes, ao invés do governo implantar, de fato, a renda emergencial estadual para socorrer as pessoas nesse momento tão difícil da pandemia, para que as pessoas pudessem se proteger do coronavírus. Ele fez uma maquiagem, criou o Bolsa do Povo, né? Que, repito, unificando projetos já existentes de algumas secretarias. Então, o governo apresenta mais um projeto nessa linha, que é esse projeto PLC 15, que cria a região metropolitana de São José do Rio Preto. Logicamente, nós vamos votar a favor, mas normalmente não tem investimento. Acho que tem que pressionar o governo a investir nessas regiões. Então, essa é uma característica do governo Dória, o marketing, projetos inócuos ou projetos privatizantes, né, que tem a ver com a famosa privataria tucana,
né, projetos desmontando, dilapidando o patrimônio público ou atacando os servidores, como a Alesp já votou durante esse período do governo Dória, vários projetos da privataria do Cana, privatizando o ginásio do Ibirapuera, o zoológico, empresas estatais, aí vários deles já foram aprovados, a Dersa, e também projetos atacando os servidores, o projeto dos precatórios, o projeto da reforma da Previdência, e esse nefasto projeto que foi apresentado agora, que antecipa a reforma administrativa, o PLC número 26. Ele antecipa para pior, inclusive. Me parece que ele consegue ser pior que a própria reforma do Bolsonaro. Então, é grave a situação aqui de São Paulo, um projeto que ataca o abono de permanência dos servidores, um projeto que ataca a pecúnia da licença-prêmio, né, que reduz os salários dos professores categoria O em 10%, ferindo a autonomia não, a paridade, a isonomia salarial, na verdade, né, fere frontalmente isso, porque é o que diz o projeto de lei sobre a contratação dos profissionais, não só da educação, mas todos os profissionais, todos os servidores contratados pela Lei 1093, eles terão uma redução de 10%. Né? É um projeto que acaba com as faltas abonadas, diminui drasticamente as faltas injustificadas para facilitar a perseguição e a exoneração de servidores, institui de uma forma generalizada a bonificação, né? E isso vai solapar de vez o governo nem tem respeitado mais, que é a reposição das perdas inflacionárias, os reajustes, né, que constam na lei estadual, na nossa data base salarial dos servidores do Estado de São Paulo, que é em março, dia 1º de março, tem lei para isso. Então, essa política de bonificação vai solapar, vai minar ainda mais a possibilidade do reajuste ou mesmo da reposição das perdas inflacionárias. E aí, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, além de prejudicar extremamente os servidores da ativa, os servidores aposentados e os pensionistas serão mais atacados ainda, porque essa política de bonificação ela não incorpora no salário base e ela não é transferida, estendida a aposentados e pensionistas que já estão sofrendo com o confisco, né, imposto pelo Decreto 6521, né, pela reforma da Previdência Estadual. Todos acompanham esse debate. Então, esses servidores que eu citei, os servidores da ativa serão duramente penalizados com esse projeto e, mais ainda, pior, os aposentados e pensionistas, porque eles não terão direito a essa bonificação. Então, um projeto que mina, né, atrasa ainda mais os concursos públicos, que contempla a precarização das contratações, seguindo o mesmo diapasão, a mesma toada da PEC 32, que tramita no Congresso Nacional, a PEC do Bolsonaro, que vai acabar com o concurso público praticamente, que vai acabar com a estabilidade no emprego. Então, é um absurdo isso. Nós vamos realmente fazer oposição, já estamos em oposição a esse PLC 26, mas eu peço o apoio e atenção de todos os deputados que têm compromisso com os servidores, com os trabalhadores do Estado, para que se coloquem contra o PLC número 26, porque ele já representa a segunda reforma administrativa, que a primeira foi o PL 529, né, que foi também uma bomba atômica que caiu aqui na Lesp, inclusive no funcionalismo público, né, extinguindo a SUSEM, por exemplo, extinguindo a MTU, né, que mina a oferta da habitação popular no estado de São Paulo, enfim, um projeto perverso que aumentou os impostos, que aumentou a majoração dos servidores no IANSP, é um projeto que acabou com a isenção para uma boa parte das pessoas com deficiência do IPVA. Então, agora vem a segunda parte, que é essa, que é mais danosa ainda. E no projeto de lei, na justificativa,
o Dória diz o seguinte: olha, depois que for aprovada a reforma administrativa, daí nós faremos ainda, talvez, a terceira reforma aqui em São Paulo. Na verdade, ele se antecipou. Acho que para sinalizar para o mercado financeiro, né, para os grandes empresários, que ele vai fazer ajuste fiscal, que ele é duro na queda, né, que ele ataca mesmo os servidores, o compromisso dele é com a iniciativa privada, com os grandes empresários, porque ele não tem o apoio da população, o apoio do povo, ele não tem o apoio dos servidores, então ele sinaliza sempre para o mercado, para o ajuste fiscal, para o estado mínimo para o povo, para a população, mas o estado máximo para os grandes empresários que têm bilionárias isenções fiscais, que nós há muitos anos estamos denunciando aqui na Assembleia Legislativa, a dívida ativa do Estado, que já passa de 340 bilhões de reais. Então, né, os grandes empresários, as grandes empresas se beneficiam com o dinheiro público. É o Estado máximo para, né, o capital. Para os trabalhadores, para o povo, daí sim, Estado mínimo. Então, nós queremos fazer um apelo para que haja uma oposição de toda a Assembleia Legislativa a esse PLC número 26. Enfim, nós vamos votar a favor, mas, francamente, sem investimento não adianta absolutamente nada. E não posso também deixar de registrar, não quero tomar muito tempo, até porque tem um acordo para a gente aprovar rapidamente todos os projetos, as urgências dos deputados, mas registrar também que até mesmo esse projeto de PEI, Programa de Ensino Integral, que é a farsa da escola integral, também é um marketing, porque o governo fala que defende agora o ensino presencial, todas as crianças nas escolas, mas através do PEI, que ele vai instalar de uma forma autoritária, implantar de uma forma autoritária em mais de 1.850 escolas do estado de São Paulo, ele vai excluir também milhares de jovens do ensino médio que não terão acesso à educação integral, porque numa escola que vira integral, uma escola que tem 1.000 alunos, se ela vira escola integral, ela só vai atender 300 alunos, os outros 700 serão, né, dispersados, talvez matriculados em outras escolas distantes, como nós já estamos acompanhando em várias regiões do estado. Então, já há uma previsão de uma grande exclusão de alunos do ensino médio da rede estadual de ensino, que não terão uma oportunidade de estudar, como eu citei o caso, por exemplo, de escolas de Iguape, que são compartilhadas com a prefeitura lá. A situação é tão grave que até o prefeito de lá, que é do PSDB, é contra o PEI, porque ele vai excluir todos os alunos da rede municipal para concluir, fora deputado, das escolas. por favor. Então, senhor presidente, esse projeto é mais um projeto, terminando, é mais um projeto marqueteiro do governador Dória. Nós queremos, então, aprovar o nosso PDL 22 contra o confisco e rejeitar esse PLC número 26 da reforma administrativa contra o povo do estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carjanazzi. Para falar, deputado Roberto Moraes. Deputado Wellington, obrigado, nós temos bom dia a todos. 5 deputados inscritos. Não entendi, presidente, desculpa. Ok. Bom, presidente, eu vou ser breve na minha fala, apenas para dizer o seguinte: com relação ao região metropolitano de São José do Rio Preto, não tenho nenhuma dúvida em votar e aprovar. E esperamos que a região metropolitana de Piracicaba seja votada e aprovada também, provavelmente na semana que vem. A deputada Bebel fez uma audiência pública, né, na semana passada, e ela questionou a questão de Laranjal Paulista. Lá a situação é a seguinte: Laranjal não fazia parte do aglomerado urbano. Na época, o prefeito, que era inclusive do PT, os vereadores nos pediram e acabou em praça, incluindo a cidade de Laranjal Paulista. Eu acabei de falar agora com o prefeito, doutor Alcides, ele disse o seguinte: olha, a única preocupação nossa é perder a nossa referência de saúde, que a referência de saúde deles é Botucatu. Eles fazem parte do aglomerado urbano de Piracicaba e estão na região metropolitana. Ontem, inclusive, eu estive no Palácio do Governo, né, numa audiência com o governador, com o vice-governador, com os secretários, todo o secretariado, e ali nós discutimos, a deputada Analice, inclusive, estava presente, o deputado Camarinha,
Ali ele disse, eu falei com o Vignoli, falei, Vignoli, como é que fica a questão de saúde? Porque eu fiz uma emenda a pedido dos 3 vereadores do meu partido, lá de Laranjal Paulista, eu sou pela 5ª vez deputado mais votado da cidade, para que retirasse Laranjal. Não queremos prejudicar a população, muito pelo contrário. A nossa intenção sempre é ajudar a população e a nossa função aqui no parlamento, sempre com muita ética, com muita seriedade e com muita transparência. Falei com o prefeito agora, ele também vai falar com o nosso secretário de Estado, o Vignoli, para ter a garantia que eles não perdem a referência da saúde. Se tiver essa garantia, eu vou retirar essa minha emenda antes da votação do projeto. Então, quero esclarecer essa dúvida para que não fique no ar aí, muita gente comentando que a cidade quer, a outra cidade não quer. Esse é o único problema, entre aspas, que nós temos para resolver na questão da região metropolitana. Estou muito feliz. Hoje, o nosso CPI 9 comemora 15 anos. CPI 9 e The Inter 9, que foram criados pelo governador Geraldo Alckmin em 2006, quando Piracicaba cortou também, com a questão de segurança, a relação com Campinas. Piracicaba ficou com 52 cidades. Vai até Mococa, São João da Boa Vista. Lá na divisa do estado de Minas, e o deputado Jorge do Carmo, próximo a Ceburgo, chega o nosso comando da Polícia Militar e Polícia Civil. E hoje, 15 anos do nosso CPI. Estamos felizes, temos aqui o helicóptero Águia da Polícia Militar, com a conquista que nós trouxemos a Piracicaba. Nós temos aqui a escola de formação dos pilotos do Águia. O curso é feito em Piracicaba, no aeroporto Comendador Pedro Morgan, ali no hangar do CPI 9, onde fica o helicóptero Águia. Então, tenho o prazer de estar representando essa região pelo 6º mandato no maior parlamento que nós temos no país. Só para finalizar, senhor presidente, algumas maldades da política, né? Infelizmente, isso faz parte. Nós estamos, eu aqui e o Camarinha na região dele, sendo atacados pela oposição, dizendo que nós votamos o PLC, o 259, e esse projeto é quem determinou a colocação de pedágios, que determinou a vinda da concessionária Eixo. É um absurdo isso, né? Isso foi uma concessão do Estado. A Eixo ganhou a obra, isso não passou pela Assembleia Legislativa, mas maldosamente pessoas da política e não da política usam isso para atacar deputados que são da base. Isso não é verdade. Isso é uma grande mentira que estão colocando, fazendo passeata, colocando cartazes, colocando faixas, acusando deputados da base, que são os deputados que colocam pedágio. E as pessoas precisam se informar, né? Na política a gente sabe que há aquelas pessoas que usam da maldade para ofender aí o seu opositor. Mas não é a nossa linha de trabalho. Nossa linha de ética, de seriedade, transparência. O nosso parlamento foi o primeiro a acabar com a votação secreta. Depois que veio uma lei federal, embora lá no Congresso Nacional ainda a votação para presidente é secreto. Eu acho isso um absurdo. O nosso parlamento acabou com a aposentadoria de deputados há 20 anos atrás. Isso ninguém fala. Hoje, o deputado se aposenta com o teto dos 65 anos, homem, com o teto da Previdência, que é em torno de R$6 mil. Então, há muita mentira na política. As coisas boas não se divulgam. Eu decidi, a partir de agora, divulgar as coisas boas que estamos fazendo e todos os nossos companheiros que trabalham em defesa do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas. Estamos aqui para votar a região. Obrigado, deputado Roberto. Com a palavra, o deputado Maurici. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, bom dia a todos aqueles que nos veem aqui pela TV Alesp. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar o deputado Jorge do Carmo e fazer minhas as suas palavras. É revoltante a gente ver o governador João Dória vetar um projeto como esse que foi aprovado por essa casa, projeto de autoria da deputada Alessi Brandão, que eu e o doutor Jorge tivemos a honra de subscrever, e que impede, que suspende a ocorrência de despejos e reintegrações de posse durante a pandemia. Durante a pandemia, não é para sempre, não. Portanto, não se trata de uma questão de ferir o direito sagrado da propriedade, mas se trata, sim,
de proteger circunstancialmente setores mais vulneráveis da nossa sociedade. E o que causa maior espécie, deputado Dr. Jorge e deputada Alessi Brandão, são os argumentos que o governador esgrimiu ao vetar o projeto. Ele simplesmente diz que a cobertura vacinal no Estado cresceu tanto que não era necessário mais essa proteção às pessoas que pudessem ser vítimas de reintegração de posse, de despejo, que pudessem ser colocadas na rua durante a pandemia. Um argumento, inclusive, mentiroso, porque a cobertura vacinal, infelizmente, ainda não avançou o suficiente para evitar a maior circulação do vírus e suas variantes. E deputado Dr. Jorge, deputada Alessi Brandão, também nós vemos que, na hora do vamos ver, embora um viva atacando o outro, o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro se fecham na mesma posição, que é contra os interesses dos mais pobres. Mas, felizmente, ainda existem deputadas e deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo. E é neles, deputadas e deputados, que eu confio para que a gente possa derrubar esse veto do governador e possa fazer realidade o que nós votamos aqui, que é a proteção a esses setores. Em relação ao projeto da criação das regiões metropolitanas, eu tive a oportunidade de participar da audiência pública promovida pela deputada Bebel sobre essa questão e vi lá a dúvida que o prefeito de Laranjal Paulista colocava. Ele estava preocupado que o fato de se criar uma região metropolitana com um centro em Piracicaba poderia excluir a condição dele de se relacionar com Botucatu, porque ele tem lá um bom convênio, uma boa relação na questão de saúde. Ou seja, isso mostra a confusão que um prefeito tem sobre o tema. Um prefeito não é um cidadão do povo, é um prefeito que representa a população de Laranjal, que tem a responsabilidade de dirigir, e até onde eu sei, o faz de forma exemplar, a cidade de Laranjal Paulista. Se essa confusão está na cabeça de um prefeito, como está na cabeça da sociedade? Eu vejo aqui os deputados reclamando a falta de efetividade das regiões metropolitanas já criadas, muitos deles usando o argumento da falta de investimentos. Ora, todos nós sabemos que o município estar numa região metropolitana não é condição sine qua non para receber investimentos do governo do Estado. Então, isso também mostra que até entre nós, nessa casa, há uma confusão, há uma incompreensão sobre o significado das regiões metropolitanas. Eu queria fazer notar que há uma diferença fundamental entre o projeto encaminhado a esta casa, que cria a região metropolitana de São José do Rio Preto, e aquele, também encaminhado a esta casa, que cria a região metropolitana de Piracicaba. O primeiro, de São José do Rio Preto, não propõe a criação de um conselho deliberativo com participação da sociedade civil, enquanto que o de Piracicaba contempla essa preocupação. Tanto assim que o substitutivo oferecido pela Comissão de Justiça em redação corrige essa questão no caso de Rio Preto e estabelece lá a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo. Essa questão, como também a inclusão de Olímpia, já tinha sido objeto de uma emenda que apresentamos nessa direção e que foi contemplada no substitutivo. Lamentavelmente, não fica claro para mim, por que ele não contempla a criação da entidade autárquica, que é, de fato, o braço executivo da região metropolitana e do seu Conselho Deliberativo. Mas eu estou dizendo isso porque há uma grande confusão sobre essa temática. E essa grande confusão faz com que elas, de verdade, não tenham efetividade. Se não, por exemplo, o PDUI da região metropolitana de São Paulo, que foi muito debatido, teve ampla participação da sociedade civil, das prefeituras, das câmaras municipais, não foi aprovado, não foi encaminhado a essa Assembleia Legislativa até hoje, porque a lei que criou a região metropolitana de São Paulo
não contempla a paridade não, a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo. E o que o governo está esperando para corrigir essa legislação e permitir que seja implementado o Plano Diretor Unificado Integrado da região metropolitana de São Paulo, para permitir que o Conselho Deliberativo e que a entidade autárquica possam, enfim, levar a cabo as políticas de planejamento regional na Grande São Paulo? O governo, ao invés de corrigir essas questões, de propor a essa casa a correção dos problemas que ficaram pendentes lá atrás, nas regiões metropolitanas já criadas, se preocupa em criar novas. E mesmo ao criar novas, quando nesse caso, por exemplo, contempla a participação da sociedade civil, remete a sua regulamentação para uma outra lei, que sabemos Deus quando ela será feita, quando efetivamente essas importantes instâncias de planejamento e desenvolvimento de funções públicas e políticas públicas comuns serão efetivamente implementadas. E aí, senhor presidente, eu francamente acho que nós temos que não apressar o debate. Nós temos que fazer mais e mais audiências públicas. Nós temos que fazer cada vez maior a participação, não só dos deputados e deputadas, mas dos prefeitos, vereadores, de toda a sociedade civil, para compreender qual é a importância das regiões metropolitanas. No caso da Grande São Paulo, por exemplo, não prevê a participação da CPTM, não prevê a participação da Sabesp, não prevê a participação do metrô, que são empresas públicas que têm funções públicas importantes de caráter metropolitano, mas que têm tempos de planejamento diferentes dos tempos das prefeituras e do governo do Estado, que precisam estar integradas de forma efetiva numa região metropolitana para que ela possa cumprir o seu papel. Então, esse debate, senhor presidente, é um debate fundamental na sociedade moderna, na sociedade brasileira contemporânea. É um debate importantíssimo e que, na minha avaliação, por conta de estar sendo feito de forma atabalhoada e apressada, só traz prejuízos para a temática, para a compreensão da temática, para a sociedade brasileira e, enfim, para as cidadãs e cidadãos do Estado de São Paulo. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Do Maurici, apenas para informação, está inscrito ainda, que era o compromisso nosso, o deputado Paulo Fiorilo e o deputado Edmir Chedi. Esses têm 10 minutos. A partir daí, o deputado José Américo, Vinícius Camarinha, professora professora Damares e doutora Damares, serão comunicação 3 minutos. Senão o tempo, nós não conseguiríamos, no tempo dessa sessão, ter a fala de todo mundo. Com a palavra, o deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pela rede da ADESP, primeiro, assim, preciso esclarecer aqui que nós estamos discutindo um projeto que a gente já aprovou. Portanto, o debate pode ter uma importância se ele servir para reorientar a discussão das próximas regiões metropolitanas, como tem aqui uma para ser votada em breve. Eu gostaria de mostrar o que é a expectativa e o que é a realidade. A expectativa aqui é de que a região metropolitana tem uma importância muito grande, pode ser um instrumento indutor de desenvolvimento, de planejamento para as regiões que compõem as referidas áreas aprovadas. O Estado de São Paulo tem atualmente 6 regiões metropolitanas, a 7ª acaba de ser aprovada pela Assembleia, e eu queria aqui dizer quais são as 6. Então, a gente tem a Grande São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Sorocaba e Ribeirão Preto. A lei de criação das regiões metropolitanas prevê a criação de uma entidade autárquica, que aqui vários já falaram, são as agências, e fundos de desenvolvimento para cada uma delas. Esses são os 2 instrumentos fundamentais. As agências de desenvolvimento são uma solução para gerir os problemas e interesses comuns das regiões metropolitanas. Esses órgãos técnicos assumem funções de planejamento, assessoramento e regulação urbana e procuram viabilizar instrumentos de desenvolvimento integrado e dar apoio à execução de funções públicas. Trata-se de um órgão
ou de órgãos intersetoriais vinculados ao governo do Estado, atualmente a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que articulam diversos municípios e responde a diretrizes do governo. Portanto, tem uma importância muito grande essa expectativa. Quais são os problemas, né? A realidade. Atualmente, São Paulo conta com 4 agências de desenvolvimento. Portanto, 2 regiões não têm agências. Não foram criadas para a Grande São Paulo e para Ribeirão Preto, como já foi dito aqui. Desde 2016, as regiões de Sorocaba e do Vale do Paraíba e Litoral Norte viram o seu orçamento liquidado aumentar. As regiões da Baixada Santista e Campinas, as que concentram o maior número, a maior parte dos recursos, sofreram redução. Nós produzimos aqui uma tabela para exemplificar. Reparem só, de 2016 a 2020, a Agência Metropolitana da Baixada Santista, que tinha um orçamento de R$ 3.803.471, diminuiu para R$ 2.135.995. A Agência de Campinas, que tinha um orçamento de 3,3 milhões, hoje tem de 1,8. E a Agência do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que tinha 895, passou a ter 1.042. A Agência Metropolitana de Sorocaba, que em 2018 tinha 323 mil, hoje tem 1.123. Os recursos dessas agências têm sido direcionados, sobretudo, para pagamento de pessoal e encargos sociais, em menor medida para o custeio de serviços terceirizados de pessoa jurídica. Eu não vou entrar no detalhamento, depois quem tiver interesse eu posso disponibilizar, onde foi gasto de 2016 a 2020 esses recursos das agências que eu disse aqui que majoritariamente foi para pagamento de pessoal. A execução orçamentária demonstra que os investimentos, propriamente ditos, despesas de capital, têm ficado a cargo dos recursos dos fundos de desenvolvimento que existe para 5 das 6 regiões metropolitanas, com exceção a Ribeirão Preto, que ainda não foi criada. Os fundos são gerenciados pelas agências de desenvolvimento e conselhos de desenvolvimento da respectiva região metropolitana, exatamente com a finalidade de financiar os projetos de desenvolvimento de interesse comum dos municípios da respectiva região. Apesar de haver um fundo específico para a região metropolitana de São Paulo, ele tem sido esvaziado, sendo que os recursos para a região se executam via Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento, também destinado aos municípios da Grande São Paulo. A gente tem aqui um comparativo dos fundos, mas o que chama atenção, que eu acho que é importante, né? Entre 2016 e 2019, os valores orçados e liquidados para os fundos mantinham uma constância. A partir de 2020, portanto, o orçamento do governador Dória, isso é rompido. Apenas o orçamento para o FUMEP se mantém, enquanto as demais ações ligadas aos fundos são esvaziados e passam a contar apenas com dotação simbólica, utilizada para fazer com que exista uma ação específica, e havendo orçamento ao longo do ano, que ela possa receber remanejamentos a ser executado. Com os valores liquidados nesses 2 anos, 2020 e 2021, encontra-se zerado, significa que esse remanejamento não ocorreu. E aí vamos lá aos exemplos, né? Vou pegar a região metropolitana de São Paulo. 2017, R$10, 2018, R$10, 2019, R$10, 2020, 0, 2021, R$10, sendo que não foi liquidado e orçado absolutamente nada. Vamos para a Baixada Santista, Baixada Santista 2016, 1 milhão, liquidou 700, 2017, 1 milhão, liquidou 650, 2018, 1 milhão, liquidou 650 mil, daí 2019, 1 milhão, liquidou 540 mil. Em 2020, orçou R$31, não liquidou nada. Em 2021, R$40. Aliás, 2020, 2021, nós temos R$40 orçado para a região da Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba, Sorocaba e São Paulo. Nós estamos brincando de fazer região metropolitana, para dialogar com os prefeitos, para fazer política, para tentar fortalecer candidaturas.
Isso é inadmissível. Ou a gente discute com a seriedade de ter orçamento para as regiões, para os fundos e para as agências, não só para pagar pessoal, mas para poder discutir desenvolvimento econômico. Eu sou um defensor do município para que ele possa se desenvolver, gerar emprego, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora, para isso, o Estado precisa ser indutor e não condutor de política eleitoral. Nós precisamos ter condições e capacidade de investimento. Quando a gente olha a execução orçamentária dos fundos, dá dó, dá pena. E vamos para os valores maiores que estão nos projetos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento. A gente começou em 2016 com 59 milhões. Hoje, em 2020, foi orçado 59 milhões e foi liquidado 9 milhões. Em 2021 foi orçado 10 milhões. E, até agora, 4,9 milhões foram liquidados. Nós não podemos concordar com esse tipo de política. Por isso que eu me inscrevi, senhor presidente, antes de votar, para que a gente pudesse ter clareza disso. Eu não ia votar contra o projeto. Aliás, é importante, nós podemos fortalecer as regiões, desde que, de fato, as regiões tenham um papel fundamental. Hoje, o governo do Estado repassa recursos direto ao município. Aliás, a gente está vendo a quantidade de recursos que estão sendo destinados aos municípios, que é importante. Agora, quando nós vamos fortalecer instrumentos como esse, de planejamento, de atuação conjunta, que possam ajudar os prefeitos a pensar em políticas públicas? Esse é o grande desafio colocado. Infelizmente, e eu falo com dor no coração, infelizmente, os números mostram que o governo não se preocupou com as regiões metropolitanas, em especial o governo do Dória. Dória, 2020, 2021, reduziu recursos para os fundos, o que é inadmissível. Bom, só tem esses recursos? Não. Os fundos podem conseguir recursos também dos municípios, extra-orçamentário do Estado. Agora, o que a gente percebe é que o Estado não priorizou. Nós votamos a favor. Vamos votar a favor de outras regiões metropolitanas. Mas vamos fazer o debate com seriedade, vamos colocar o dedo na ferida, vamos no orçamento discutir quanto vai ter de recursos para as regiões metropolitanas que podem pensar políticas públicas das cidades que estão conurbadas. O grande desafio hoje é que nós temos regiões metropolitanas em que uma pessoa mora numa cidade e trabalha no outro, usufrui do transporte público de uma cidade e dorme na outra. Agora, para isso, é preciso ter uma agência, é preciso ter fundos que, de fato, viabilizem as regiões metropolitanas como elas devem ser. Por isso, senhor presidente, a bancada do PT é a favor, vai votar a favor de outras regiões, mas nós vamos continuar denunciando esse tipo de política que não contribui para o fortalecimento e que parece ser mais utilizada para o período pré-eleitoral do que para outras coisas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre deputado Edmir Chedi. Deputado Edmir? O deputado Edmir está online aqui, não deve estar me ouvindo. Deputado Edmir? O deputado Edmir está sem áudio. Para uma comunicação, o deputado José Américo. Eu preciso que abra aqui para mim. Ah, ok. Está me ouvindo, Gil? Bom, eu queria, em primeiro lugar, saudar o nosso deputado Gil Diniz, nesse momento presidindo a sessão, desejar boa sorte para o senhor nessa tarefa. Bom, mais ou menos como disse o Paulo Fiorilo, as regionais, né, você criar as regionais no estado de São Paulo, é sempre um avanço, né, pela intenção de você tratar as regiões com as suas peculiaridades, né? O estado de São Paulo, para quem viajava pelo estado de São Paulo há 20, 30 anos atrás, você vai verificar nos dias de hoje, Gil, que não existe mais uma homogeneidade estadual que você pudesse tratar todas as regiões do mesmo jeito. Existe a homogeneidade estadual, a identificação estadual, ela existe, mas ela já não é mais preponderante, né? Você tem cada região quase que um mundo à parte, né?
você tem ali uma agricultura com certas peculiaridades, uma indústria com certas peculiaridades. Então, criar essas regionais e dar uma linha de trabalho para cada uma delas, eu acho super importante. Realmente, o projeto padece de uma diretriz mais clara sobre o que deve acontecer nessas regionais. Eu acho que deveria acontecer, em primeiro lugar, levantamentos, estudos, para que você procurasse incrementar as vocações regionais, as vocações municipais de cada um desses espaços, né? O projeto não traz isso. E também, né, como é típico do governo Dória, você também não verifica, não constata nenhum aporte de investimento para que esse projeto dê certo, né? As macro-regiões criadas, elas têm para que elas deem certo, para que elas tenham sucesso, precisaria ter um mínimo de recursos para ela se organizar administrativamente, né? E pudesse, digamos, estimular alguns setores da economia regional para que ele se desenvolvesse, né? O caso aí de São José do Rio Preto já teve outros momentos que essa regional foi debatida aqui na Assembleia. Inclusive, me lembro muito bem... Para concluir, deputado Zé Américo. Não era 10 minutos aqui? Bom. Não, o senhor, na sessão era 10 minutos. Depois da sessão, é só a comunicação, que é 3 minutos. Desculpe, senhor presidente, eu me confundi. Mas, então, ia dizer isso, já foi discutido em outro momento. O então deputado João Paulo Rilo foi um dos grandes defensores da regional de São José do Rio Preto. Então, até por ele, eu vou votar a favor, né, e vamos brigar para que a coisa possa melhorar na sequência. Muito obrigado, um abraço, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Américo. Deputado Edmir Chedi deu problema no áudio, então agora, ainda pelo tempo de 10 minutos, deputado Edmir e o Vinícius Camarinha. Deputado Vinícius Camarinha, são 3 minutos. Deputado professor Bebel, são 3 minutos. Deputada Damares Moura, são 3 minutos, que vai dar exatamente o tempo da nossa sessão. Obrigado. Senhor presidente, querido Carlos Pinhatari, cumprimentá-lo, em seu nome, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, aqueles que nos veem e nos ouvem. Cumprimentar pelo seu trabalho, sua dedicação pela região, projeto importante do governo do Estado. O governo do Estado encaminha os projetos de lei a essa casa para que a gente possa fazer e aprimorar a legislação, né? O projeto chega aqui e o governo nos dá a oportunidade da gente ainda acrescentar algo para melhorar, como criar a agência metropolitana para fazer os investimentos, e é importantíssimo que isso ocorra. Eu sou deputado há um bom tempo, já venho lutando pela minha região para que a gente possa ter lá um aglomerado urbano, porque é importantíssimo isso, um aglomerado urbano na nossa região Bragantina e no Circuito das Águas, para que a Sabesp possa, inclusive, fazer a operação como tem na maioria das cidades, sem ter que fazer licitação e partir para a iniciativa privada. A Sabesp presta um bom serviço. Mas, presidente, também queria aproveitar a oportunidade para dizer a nossa alegria em ver a vacinação no governo do Estado de São Paulo, como ela vai rápida. Agradecer ao governador Dória por todo o trabalho que tem feito e dizer, senhor presidente, quinta-feira passada, pude falar em nome dos deputados, o senhor me concedeu a oportunidade, num evento importante lá no município de Serra Negra, ou seja, a liberação de 202 milhões de reais diretamente para 70 instâncias do Estado de São Paulo. Parabenizar o secretário Vinícius Lumes, toda a equipe da Secretaria de Turismo, de Viagens e Turismo, e também todos os seus funcionários, os prefeitos, a Precesp, por esse trabalho maravilhoso. O governador João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia estiveram presentes. Nós temos que agradecer a cidade que meu irmão é prefeito, o Elmir Chedid, e nós ficamos felizes em recebê-los lá e agradecer mais uma vez a liberação desses recursos, que o turismo é fundamental para a retomada da economia pós-pandemia. Muito obrigado, senhor presidente, somos favoráveis ao projeto
e vamos aprimorando. Um grande abraço. Obrigado, deputado Edmir Chedi. Cumprimentar o senhor, o deputado Elmir, que é a melhor parte da família, né, deputado Edmir? Que até a voz é igual a do senhor, viu? Eu fiquei impressionado, além da semelhança dos gemelar que é você e o Elmir, também a voz é a mesma, né? Então, cumprimentar A língua você. é presa, né? Não é isso, não. Eu fiquei impressionado. Falei, meu Deus, além de ser igual, a voz é idêntica também, é muito parecido, mas parabéns a ele. Está uma beleza a cidade de Serra Negra. Mas, para uma comunicação, Obrigado. Deputado Vinícius, manda um abraço a ele, a seu pai, seu Jesus. Deputado Vinícius Camarinha. Presidente, Vossa Excelência me escuta? Bem. Presidente? Estou ouvindo bem, deputado. Presidente, estamos todos ouvindo. Para uma comunicação, saudar a Vossa Excelência, desejar um bom trabalho, parabéns pelos projetos. Hoje votamos urgência de projetos deputados, o projeto da região metropolitana de Rio Preto, parabéns pelo trabalho, região de Vossa Excelência, parabéns pela dedicação, não só como presidente, mas como parlamentar que é aí da região de Rio Preto. Presidente, para uma comunicação bem breve, eu queria avisar os colegas deputados que nós estamos organizando pela liderança de governo, a pedido de diversos deputados, uma audiência pública para tratarmos do projeto PL 410, da regularização fundiária, um avanço importante que o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia dá para esse tema. Muito boa a iniciativa do governador, e nós queremos ouvir, portanto, as lideranças aqui na Assembleia para, se for o caso, aperfeiçoar ainda mais o projeto. Faremos a audiência pública quinta-feira, das 8h30 às 11h30 da manhã. Depois nós transmitiremos o link para os parlamentares. E dizer também, presidente, do avanço que o governo do Estado está realizando na reorganização administrativa do Estado. O grande transformador de tudo isso foi o ex-governador Franco Montoro, em 1983, quando descentralizou o Estado com as regiões administrativas, dando a oportunidade do povo na sua localidade tomar as decisões, o que é mais acertado, porque o povo é que vive no local, é que sabe as suas prioridades. E agora o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, com a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Regional, o nosso secretário Marco Vignoli, que foi deputado com a gente aqui, fizeram um amplo trabalho, um trabalho importantíssimo de uma reorganização depois de 40 anos, aperfeiçoando, modernizando, e que com certeza gerará bons frutos para a população, deixar quem vive na sua localidade tomar as melhores decisões. E São Paulo, governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, tem feito investimentos significativos, históricos nos municípios. Nós nunca tivemos tantos investimentos nas cidades como agora. Convênios com a saúde, com a educação, com infraestrutura, escola de tempo integral, vicinais, recap de rodovias, recurso na veia dos municípios, gerando emprego para a população, que, diga-se de passagem, é o Estado que mais está fazendo, mais inclusive que o governo federal, presidente. Mais inclusive que o governo federal. Enquanto o governo do Estado investe quase 7 bilhões de reais só na Secretaria de Transportes, o governo federal em infraestrutura para o Brasil investe 4 bilhões. São Paulo fazendo quase o dobro do que o Ministério de Infraestrutura. Ainda bem, com bom planejamento, investindo naquilo que precisa. E para algumas considerações finais, presidente, dizer aqui aos colegas, para encerrar, presidente, já vou encerrando, as alterações que foram feitas no projeto da região metropolitana de Rio Preto foram feitas em total acordo e em total entendimento com o substitutivo do deputado Sebastião Santos. Isso foi muito bom, porque nós aperfeiçoamos, criando alguns critérios a mais, que depois serão reenviados por lei, mas foram boas alterações, a liderança de governo, o governo participou e Vossa Excelência é testemunha de tudo isso. Obrigado, presidente. Um grande abraço. Obrigado, deputado Vinícius Camarinha. Com a palavra, a líder do PT, professora Bebel. Senhor presidente, eu pedi essa comunicação por um certo desconforto que eu sinto toda vez que eu toco na região de Piracicaba, e toda vez que eu toco dá a impressão que o que eu digo é uma inverdade. Para sorte minha,
o meu companheiro Maurici esteve numa audiência pública, né, e atestou o que eu disse. O prefeito de Laranjal Paulista não está bem como região metropolitana de Piracicaba, né? Estou em contato com ele também, e quero trazer esse desconforto. E um outro desconforto é me colocar, por exemplo, como aqueles que estão indo lá nos pedágios fazer qualquer coisa contra deputado. Aliás, eu até tenho a militância que vai, isso ninguém segura, né? Então, acho que a gente tem que ter maturidade, né? Para quando a gente está de um lado, a gente sabe o que pode ser afagado ou apanhar. É assim, né? A gente anda no fio da navalha, né? Então, por isso, quero dizer para o deputado Roberto Moraes que eu sou uma pessoa muito ética, sobretudo na política, né? E que se eu tiver que fazer alguma coisa, eu de fato faço, sem esconder que sou eu que estou fazendo, tá bom? Um forte abraço, muito obrigada. Obrigado, deputada professora Bebel. Para a última comunicação, deputada doutora Damares Moura. Senhor presidente, caros colegas deputados, serei bastante breve, mas não posso deixar de, no dia de hoje, e ainda tomada pela emoção do dia de ontem, fazer uma breve e singela homenagem a uma grande mulher pública que nos deixou no dia de ontem, a prefeita Maria José Gonzaga, prefeita de Tatuí, reeleita para o seu segundo mandato, vítima de uma doença rápida, um câncer agressivo. Ontem ela descansou e nós pudemos ali acompanhar, presidente, toda a força de uma atuação que aquela mulher teve à frente do executivo de Tatuí, servindo. Nós vimos o quanto a população se comoveu. Tatuí chorou, Tatuí inteira chorou a perda da prefeita no dia de ontem. Uma mulher que foi professora, que foi empresária, filantropa, que por muitos anos, quando seu esposo, o ex-deputado por 3 mandatos, o deputado Gonzaga, foi prefeito, ela serviu ao Fundo de Solidariedade de Tatuí de forma exemplar. Ela deixa até hoje os resultados e a marca do seu serviço à frente do Fundo Social de Solidariedade. A prefeita Maria José foi uma inspiração como mulher pública, como mãe, como esposa, como avó, como empresária. É uma competente mulher que inspirou o mandato de outras mulheres, inspirou outras mulheres que certamente seguirão seus passos e que seguirão também fortalecendo o legado que a prefeita Maria José nos deixou. Eu quero fazer este registro hoje, presidente, porque ontem acompanhei por todo o período que durou o seu sepultamento e saí dali convicta de que é possível nós usarmos a política como a prefeita Maria José usou, como instrumento de transformação social. A gente entra em Tatuí, e em todas as áreas, na educação, na infraestrutura, na segurança pública, também na saúde, o legado que a prefeita deixou ali na cidade de Tatuí. Eu presto aqui hoje com muita reverência, com muita admiração, com muito carinho e pela amizade que desenvolvemos e o quanto ela me inspirou na minha vida pública, eu presto esta homenagem singela à prefeita Maria José Gonzaga, que nos deixou no dia de ontem. Muito obrigada, presidente, pela oportunidade. Obrigado. Deputada Damares Moura. Pois não, deputado Wellington Moura. Uma comunicação. Não quero me inscrever, senhor presidente. Já encerrou a discussão, inscrição, todos. É comunicação agora. Perfeito. Posso fazer? Então depois eu faço uma comunicação. Não, está encerrado. O senhor é o último. Então perfeito. Senhor presidente,
Então, posso, senhor presidente, falar? Lógico. Obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas, apenas quero me manifestar sobre o nosso projeto de lei que apenas autorizava o governo do Estado de São Paulo a implantar o sistema de climatização nas escolas estaduais. Nada mais do que isso. E o nosso projeto não tinha interferência de como o governo do Estado iria implantar, no caso, prazos, diretrizes, e ele apenas garantia que os alunos e professores eles tivessem uma melhor qualidade de ensino no processo de aprendizagem. E o que aconteceu? O governador aqui do Estado de São Paulo, João Dória, ele vetou o nosso projeto. A Assembleia passou por unanimidade, todos os 94 deputados, na qual eu agradeço, acreditaram nesse projeto que traz apenas climatização nas escolas. O governador simplesmente vetou. E com certeza com essa rejeição do veto do governador João Dória em climatizar as escolas, todo o ensino, toda a parte pedagógica, toda a melhora na qualidade de ensino foi prejudicada no nosso Estado de São Paulo. A climatização nas escolas, ela apenas iria melhorar o ambiente de trabalho, de aprendizagem, iria levar o conforto para todos os estudantes, para os professores. Lá no Mato Grosso, esse mesmo projeto foi implantado pelo governo do Estado e já está trazendo resultados para os próprios alunos. Até uma diretora de uma escola de lá, do Mato Grosso, a Rosana Gonçalves, da Escola Ramiro, ela contou que todos os planos para ter na sala de aula a climatização desde 2014 era um sonho. E quando chegava no período da tarde, os alunos que estavam cansados, e até o rendimento caía, né, dos alunos. Mas com ar-condicionado, ficou mais tranquilo para que realmente eles pudessem se concentrar na aprendizagem. Isso só iria melhorar o próprio rendimento até dos professores. Eu estive até mesmo com o secretário da Educação, o Rocieli Soares, que se demonstrou totalmente favorável à climatização nas escolas. Estive com o secretário até visitando 4 escolas na Baixada Santista. Ele sentiu de perto o que um aluno passa. E no verão, todo mundo sabe, todos os deputados que são do interior sabem aqui, o calor é insuportável. O ar não circula, a temperatura chega a mais de 40 graus. O aluno não consegue se concentrar. O aluno, ele passa mal. E coitado do professor, que tem que ensinar o aluno nessas condições e não pode fazer nada. Sinceramente, eu não sei o que deu a entender na cabeça do governador João Dória de uma atitude de vetar um projeto como esse que era tão importante para os professores, para os alunos e principalmente para os pais que acreditam no ensino de escola, nas escolas estaduais, que acreditam que o ensino seja bom. Eu acredito que o governador nunca tenha entrado numa escola estadual para sentir o calor de perto e até mesmo o frio que um aluno passa nas escolas estaduais. Por isso eu quero deixar aqui, infelizmente, é triste, eu tenho que me pronunciar sobre isso, mas é uma coisa que aconteceu na semana passada. O governador vetou a climatização nas escolas das redes estaduais do Estado de São Paulo. É o ensino, infelizmente, nós não conseguimos evoluir, até mesmo dando um conforto para os alunos. Por favor, deputado. Está concluído. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores deputados. Esgotado o objeto da presente sessão, lembrar às senhoras líderes e senhores líderes que temos congresso de comissões hoje às 15 horas. Se quiserem, várias comissões. Então, seria importante se pudessem pedir a presença dos deputados para que a gente possa deixar pronto para a ordem do dia os projetos e serem votados amanhã às 10 horas, no qual a sessão será presidida pelo vice-presidente deputado Wellington. Um abraço a todos e um bom dia, uma boa tarde.